Sejam muito bem-vindas ao Você Pode Mulher, o podcast feito por mulheres para mulheres que sonham ter independência financeira, transformando suas paixões e habilidades em empreendimentos de sucesso. Meu nome é Patrícia Petri e hoje vamos trazer para a mesa a discussão de uma dúvida que muitas mulheres possuem e que até consideram um obstáculo quando começando a empreender. Como eu posso ter meu negócio investindo pouco dinheiro? E para ajudar a responder essa pergunta, eu tenho aqui comigo a Luciana Castro, a Patrícia Metzger e Michele Ribeiro. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu vou pedir para que vocês se apresentem para as nossas ouvintes. Ok. Eu sou a Luciana Castro, tenho 45 anos, sou administradora de empresas com mais de 20 anos de mercado, né? De vida profissional. Uma apaixonada por livros, por estudos, pelas pessoas, pela vida, cultura. Sou mãe do Giovanni, de 15 anos, e da Letícia, de 9 anos. E sou idealizadora desse projeto, Mãe Digital, e desse podcast. Eu estou muito feliz de ter vocês todas aqui comigo hoje. Obrigada. Então, eu sou a Patrícia Metzger, eu sou educadora financeira, sou mãe da Marina. A Marina tem hoje 18 anos, está fazendo arquitetura, sou apaixonada por educação, trabalho com finanças há 36 anos. Nesse período foi parte lecionando na faculdade, que eu dei aula por 10 anos, e a maior parte trabalhando no mercado financeiro. Então, hoje eu sou casada e tomei a decisão de empreender nessa área da educação financeira, porque está faltando educação financeira para o nosso povo, não só no Brasil, como fora também. Então, esse que é o meu propósito de vida e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Paty. Meu nome é Michele Ribeiro, eu tenho 41 anos, sou mãe do Lucas, de 11 anos, do Bernardo, de 7 anos. Amo música, a Luciana que já me conhece sabe. E qualquer tipo de música, então não tem assim um estilo musical certo, né? E eu acho que foi isso que me fez trabalhar com a papelaria personalizada. Eu trabalho com a papelaria há 7 anos. Comecei fazendo caixinhas ali em casa para cuidar dos filhos e hoje eu formo mães para trabalhar por conta própria e ter aí a sua independência financeira. Que legal. E antes da gente entrar mais nesse tema, né, de falar desses desafios que é de empreender com pouco dinheiro, eu queria que vocês compartilhassem como que iniciou a jornada, né, de vocês no empreendedorismo. Vamos lá. Eu sou empreendedora, eu acho que eu sou empreendedora desde sempre. Eu brinco porque eu busquei encontrar novas fontes de renda quando eu era muito nova. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, já no mercado financeiro, eu trabalhei em banco desde nova, mas eu precisava de trabalhar para estudar e vim morar em Belo Horizonte sozinha. Então eu não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar roupa. Então meu primeiro empreendimento foi esse. Eu ia no Barro Preto, buscava algumas roupas em consignação. Na época eu usava cheque pré-datado, então eu deixava uns cheques pré-datados lá. Vendia as roupas e com o dinheiro o lucro que eu tinha das roupas, eu comprava roupa para mim. Então eu não vendia uma quantidade enorme, até mesmo porque eu não tinha tanto tempo. Eu estudava, trabalhava e vendia roupa. Mas foi um meio que eu encontrei de poder comprar minhas roupas, haja visto que o meu dinheiro era pequeno, pouco. Então eu tinha pouco dinheiro, então eu tinha que construir alguma coisa. Então, esse meu primeiro empreendimento foi esse. Ao longo da vida, eu aproveitei também algumas oportunidades quando eu estava precisando de complementar a renda. Para períodos aí de transição, então eu já vendi semijoia. Mas, gente, cuidado, hein? Porque quando a gente vai vender semijoia, a gente querendo comprar semijoia. Mas dá para auferir bastante lucro com a venda de semijoia, só que a gente tem que ser esperto para receber da pessoa que a gente vendeu, né? Então, foi o meu segundo empreendimento. E quando eu saí do mercado financeiro, eu estava com 40 anos de idade. E, gente, eu cansei de trabalhar para os outros. Então, foi um período assim que eu joguei o tapete e falei assim: não quero mais, não quero mais entregar a minha vida para o outro. E eu empreendi por 10 anos na área de saúde e bem-estar. Então, eu vendia produtos nutricionais, fazia acompanhamento, parecia até que eu era profissional da área, mas eu aprendi com nutrólogos, então a gente sempre tem que estar investindo em conhecimento. Então eu conhecia de mercado financeiro e olha, eu mudei totalmente, eu fui vender produtos de nutrição.
nutrição celular. Então foram 10 anos fazendo isso, só que eu era louca para dar aula, era o meu sonho, já tinha me preparado na área da educação, né, academicamente, para poder dar aula. Era um projeto de quando eu tinha 20 e poucos anos, e aos 41 anos de idade, eu tive a oportunidade de dar aula na faculdade, e aí eu mesclei as duas coisas. Eu mantive o empreendedorismo e também dei aula por esse período todo. Só que aí veio um outro movimento, onde eu saí da faculdade, deixei de dar aula para empreender na área da educação financeira, que nasceu por causa do meu mestrado. Então, eu acho que a gente vai ter oportunidade para falar sobre isso aqui ainda, mas na minha pesquisa de mestrado eu entendi que as pessoas passam por violência financeira. E eu entendi que a educação financeira pode ser um caminho para minimizar casos de violência financeira. A gente acha que 100% é impossível, mas a educação, o conhecimento vai gerar com certeza soluções. Que Perfeito. E bacana. você, Michele? Então, eu comecei no empreendedorismo muito nova, mas sem saber que eu estava empreendendo. Quando eu estava na escola ainda, a minha mãe, por dificuldades familiares, né, minha mãe divorciada, precisava de manter a gente ali, então ela começou a fazer aqueles amendoins de chocolate para eu vender na escola. Na época eu não gostava muito porque o pessoal me colocou o nome de Maria do Chocolate, então eu fiquei assim, né? Ah, não gostei. E aí, mas eu não sabia o que que era o empreendedorismo, então eu vendia, tinha ali a parte do dinheiro, em que eu dava uma parte para minha mãe e ficava com uma parte. E eu achava aquilo legal, porque eu falava, olha, eu quero comprar alguma coisa para mim, uma merenda na escola, então eu não precisava de pedir para minha mãe o dinheiro, sabendo que ela não tinha para me dar, né? E aí, depois disso, eu comecei. Tinha uma colega minha de classe que ela fazia bombons para vender. E eu comprava o dinheiro todo que eu vendia do amendoim de chocolate, eu gastava com ela comprando bombom. E eu falei, gente, eu vou fazer o bombom também. Porque o bombom dá dinheiro, eu tô dando meu dinheiro pra ela, então eu vou fazer também. E aí eu comecei a fazer os bombons. E eu lembro que tinha um bombonzinho de licor lá que eu comia, era 5 de uma vez. E aí eu comecei a fazer isso. Gostei porque nessa época o dinheiro já ficava todo para mim, eu ajudava minha mãe só com uma parte, porque eu comprava o material. E eu gostei daquilo, eu achei aquilo muito legal. E com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de cuidar de um pequeno empreendimento de um colega meu. Ele sofreu de estafa e ele pediu para que eu cuidasse ali para ele. E assim, o salário era muito pequenininho. Na época, assim, eu ganhava parte em vale transporte, para vocês terem uma ideia. Mas eu enxerguei naquilo uma oportunidade de aprender. E aí, eu investi naquilo ali, né? Fiquei ali trabalhando para ele. Saí de lá, fui fazer unha. Então, eu fazia unha de casa em casa, batia nas portas. Só que aí eu descobri um outro ponto que era a criatividade, porque eu não queria ser aquela pessoa que fizesse a unha, tirava a cutícula, passava o esmalte, não. Eu queria aquela pessoa assim, inovadora, que trouxesse alguma coisa nova para a unha, né? E aí eu criei um grupo no WhatsApp, comecei a mandar para as mulheres, todo dia eu mandava qual que é o seu esmalte da semana. E aí elas, não, só porque você me mandou isso, eu fiquei com vontade de fazer a unha. Aí eu vi que dava certo. E só que aí eu desisti no meio do caminho e fui para CLT de novo. Mas aí eu fui para CLT num serviço que não foi muito bom, porque eu lidava com a tristeza da outra pessoa, trabalhava com luto, né, de outras pessoas, e aquilo para mim me fez muito mal. Aí eu falei, não, não é a minha área, e me limitava muito o meu tempo. Eu trabalhava ali, mas o que que eu ia fazer com o meu dinheiro? Porque eu não, né, não tinha tempo para gastar aquele dinheiro, porque eu trabalhava o dia inteiro. E aí eu fui convidada para trabalhar na área de festa, de caixinhas para mesa do bolo. E aí eu vi totalmente o oposto, que eu mexia com a tristeza da pessoa e depois eu fui trabalhar com a alegria. E foi assim uma troca que eu me encontrei muito bem. Inteiramente, né? Exatamente. Hoje não só faço a produção, mas eu também formo outras mulheres para trabalhar aí com essa alegria do pessoal também. Que legal. Muito obrigada, meninas. Eu gosto desse momento, né, que as convidadas compartilham suas histórias, né, de empreendedorismo, até para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam se inspirar e também, né, possam ter aí mais um insight de como elas podem começar a sua jornada, né, no empreendedorismo. Então vamos lá para o nosso assunto.
eu gostaria que vocês compartilhassem, né, recomendações ou dicas para mulheres que querem dar aí seus primeiros passos com o seu negócio, mas têm pouco dinheiro para investir, Ou nenhum, né? ou nenhum. Foi Qual meu que é a caso. dica de vocês? Quando eu comecei, eu não tinha capital para investir, né? Na verdade, eu fui convidada por uma amiga para trabalhar com a papelaria personalizada. Ela tinha uma máquina e uma impressora. Era a única coisa que ela tinha e o conhecimento zero. E aí eu fui na cara, e na coragem. Falei, não, eu quero, é o que eu quero, né? Eu preservava muito aquela coisa do tempo. Eu queria ser dona do meu tempo. Era isso que eu queria, né? Eu queria ganhar ali o dinheiro, mas eu queria ter o tempo para desfrutar daquele dinheiro. E eu comecei com o que eu tinha ali mesmo, né? Com aquela máquina, com aquela impressora e com o computador mesmo do meu marido, coloquei ele para fora do escritório dele e comecei ali e colocando a minha marca em tudo e fazendo assim o que estava ali ao meu alcance, sem ter o capital para investir. Tem coisas que a gente pode fazer dentro dos personalizados que você não precisa exatamente ter um dinheiro ali para investir, né? Até mesmo a questão do maquinário e da impressora, você consegue terceirizar isso. Fazer ali ou no seu computador ou no próprio celular, levar para uma gráfica, fazer a impressão, e a única coisa que você vai gastar ali é o manual mesmo para você montar e entregar ali para o seu cliente, né? Então eu comecei assim. Apesar de ter a máquina e ter a impressora, eu comecei praticamente sem recurso nenhum. E o cliente chegava, eu pegava 50%, investia em material e sobrava um pouco daquele material que eu guardava para investir com outro cliente e assim o negócio foi crescendo. Legal. Bem, vão por partes, né? Acho que quando eu me apresentei e contei a história né, do empreendedorismo, eu até citei alguma coisa. Quando você não tem dinheiro nenhum, zero, mas você já tem um certo relacionamento, você tem um network, você tem um vizinho, quem não tem um vizinho? Uma tia, uma avó, né? Então, você terceirizar o produto é interessante. Então, você não precisa produzir nada. E aí a gente vê uma série de formas de fazer isso. Você pode fazer uma parceria com a padaria, pode, né? E eu quero vender o seu bolo e distribuir. Quem mora no condomínio, por exemplo, facilita muito, porque são muitos moradores, né? Então é uma forma de você fazer dinheiro. Se eu for lembrar do meu passado, quando eu empreendi a primeira vez, que eu empreendi para mim mesma, né? Não estava com interesse de fazer muito dinheiro, mas eu fiz dinheiro, porque eu vendi roupa. Então, como que eu fiz? Eu não precisei de produzir a roupa. Eu comprei Consignou, né? Que o consignado, signado. porque eu poderia devolver, né? E dei o cheque. Então, a responsabilidade que você tem que ter ali é de vender, mesmo que você não venda. Geralmente, eles pedem um valor mínimo, então, ter um compromisso com a venda é importante, né? E de receber dessas pessoas. Então, você tem que ter o cuidado de ter uma boa forma de vender. Porque é muito importante isso, gente. Porque eu mesmo já empreendi na Semijoia, como eu disse, já vendi coisas dos Estados Unidos. A gente vai conversando aqui, eu vou lembrando tanto de coisa que eu já fiz extra. Então, se eu for falar, eu vou ficar horas aqui contando, que a gente vai surgindo. Então, que dica que eu dou como educadora financeira? Não confie que o seu vizinho vai te pagar. Receba do seu vizinho na venda. Então, invista no conhecimento. Qual o conhecimento? Entenda quais são os meios de pagamento possíveis. Aí vai ter a maquininha do cartão de crédito? Tem custo. Mas eu posso fazer uma venda através de link digital, já não tem custo. Ah, mas tem o custo da maquininha que é debitado lá, embute isso no preço. Inclusive, né, tanto a Paty e a Lu vão deixar para você, gente, como fazer o cálculo para a venda de alguns produtos, tá? Perfeito. Que vou dar um exemplo aqui hoje para vocês. Desculpa. Então, assim, o primeiro passo, que acho que está em tudo na vida, é o conhecimento. Algum conhecimento a gente tem que ter. Então, eu tenho que ter um network legal. Ah, preciso conhecer muita gente? Não. Se você vender para o seu prédio, você já está faturando um bom dinheiro. E a pandemia mostrou muito isso. Na pandemia, quantas pessoas não podiam sair de casa? Quantos cachorros estavam doidos para passear?
Quantas pessoas não iam na padaria porque tinham medo de ir na padaria? Então, foi um excelente momento para quem queria começar a empreender, isso vale até hoje, né? Sim. Então, quantas pessoas você consegue servir? Então, a palavra servir, se ela vem à frente, tira da gente aquele preconceito com a venda, que as pessoas têm muito preconceito. Ah, eu vou vender. Não, eu vou servir. Porque quando você leva aquele produto, você está servindo alguém. Então, invista em conhecimento. No caso aqui do exemplo que eu estou dando, é conhecimento sobre vendas, conhecimento sobre meios de pagamento, as maquininhas, pesquisa, isso está tudo na internet. Então, quem tem internet em casa, ou tem condição de usar a internet do shopping, não precisa nem ter internet em casa, vai para o shopping e usa a internet do shopping. Às vezes na internet, às vezes trocando ideia com a pessoa, né, Conversando. Nath? Mas vamos imaginar que você está ali sozinha no mundo. Acabei de mudar para uma cidade que eu não conheço ninguém. Não tem internet. Ok. Onde tem internet gratuita? Vai para lá. Então vamos pensar do zero mesmo. Vai para lá. Sem recurso algum. Sentou, começa a pesquisar, vai anotando, começa a assistir pessoas, né? Olha, hoje a gente tem podcast, que dá informação. A gente está fazendo um aqui agora. A gente tem o rádio, que dá informação. A gente tem internet, que dá informação. Então, a gente tem internet vários meios. Google, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram. Gente, eu aprendo, principalmente sobre marketing digital, eu aprendo o tempo inteiro indo pro digital. Fica parecendo que eu tô lá passando meu tempo. Não, mas eu tô colhendo ideia. Falo, que legal, vou repetir isso, porque eu também tô no digital. Então, o conhecimento é a base de tudo, né? Agora, vamos pensar coisas assim, baratas ou zero de custo. Dei o exemplo, passear com cachorro. É claro que se você não sabe andar com um cachorro bravo, só pega os cachorros bonzinhos, né? Faça a pesquisa, o cachorro é bonzinho, ele não morde. Passeia o cachorro, liga, interfona, põe um pedacinho de papel na porta de cada apartamento do prédio, já que você não conhece, passeio com o cachorro, condição, cachorro manso, pronto. Matou uma charada aí, resolveu um problema. Tem o carro, meu carro fica parado na garagem, vamos pensar agora uma pessoa que já tem uma condição um pouquinho melhor, tem um carro, mas o carro fica parado na garagem. Tem muitos idosos e até mulheres, inclusive homens, que não pegam transporte coletivo, não gostam de pegar Uber, não sabe nem usar o aplicativo. Não sabe mexer. São inseguros. Gente, coloca lá, entra em contato comigo que eu te levo e te busco. É uma forma também, né, de você, se você sabe dirigir, tem o carro, a gasolina será paga pela pessoa. É claro, tem que saber receber na hora. Tá? Esse negócio do receber, tá? Cuidado, gente, que não dá para confiar em ninguém. Dinheiro a gente não confia em ninguém, tá? Então, recebam com um meio de pagamento. Ou é à vista, dinheiro, ou é no Pix. Ah, mas nem todo mundo, se você não tem um meio de pagamento diferente, só venda à vista, não importa. Só vendo à vista. Ah, mas se eu for na padaria, existe. Então, a gente não vai querer abraçar o mundo quando a gente está começando. Vai buscar o seu cliente, né? Então, essa é uma forma. E aí eu trouxe um exemplo para quem está começando, né? Eu fiz uma análise, né? Está começando, não tem muito dinheiro, mas tem R$10, tá? E eu vou até extrapolar os R$10. Eu vou falar para vocês, gente, R$50. Tá? Por que R$50? Porque eu vou falar de um bolo, tá? Vamos pegar um bolo. Pega a receita da avó. Eu tenho uma receita da minha avó, que todo mundo que eu faço a broa, nossa, essa broa é deliciosa, Paty, isso aqui. Essa broa, vou ter que fazer a broa. A próxima vez você já traz a broa, por favor. E geralmente essas receitas de vó são simples. Sim. São os ingredientes que a gente costuma ter em casa, né? Sim. É o ovo, fubá, o trigo, o leite, o óleo. Né? Se você quiser incrementar, à medida que for faturando mais, você pode ir colocando mais valor no bolo e faturando mais, né? Então, vamos pensar um bolo onde eu tenho que comprar, por exemplo, porque tem coisa que a gente não compra por unidade, por exemplo, ovos, né? Você vai comprar 12 ovos, 20 ovos, 30 ovos, claro, quanto mais ovos você comprar, mais barato fica a unidade do ovo. Sim. Então, eu peguei uma ideia, assim, bem genérica, colocando lá 5 quilos de açúcar, que sai mais barato, né? Um pente de ovos, são 30 ovos. Então, se vocês comprarem os ingredientes de um bolo básico, vai sair entre 50 e 60 reais, tá? Eu não vou falar um valor exato, porque isso vai variar da região, isso vai variar do supermercado que você comprou. Claro que a gente tem que pesquisar.
E isso pesquisa-se na internet, não precisa nem de andar. Então, vamos imaginar, acumulei lá R$ 60. Quanto que custa fazer uma unidade de bolo? R$ 10. Então, é claro que se eu fizer um bolo, vai sobrar ingrediente para mais bolos, Sim. certo? Mas se o custo de um bolo é R$ 10, agora eu vou analisar por quanto eu vou vender esse bolo. O ideal é que se coloque de 50% a 100% sobre o valor do bolo. Tô começando, ninguém conhece o meu bolo, não sabe se o meu bolo é bom, não coloca barato demais, tá? Chave para venda. Se você colocar o seu produto barato demais, Lu, se eu te falar que eu tô vendendo essa pulseira aqui, que você tem ideia do preço, por R$ 50, o que que você vai pensar? Não vai ser boa. Tem Ah, não é alguma boa. coisa Tem, errada. ela é roubada, ela é falsificada, não é? É. Eu penso. Porque nem eu mesma dei valor a ela, porque se eu não coloquei o preço justo, eu não dei valor a ela. Você não vai dar. A Michelle não Sim. vai dar, a Lu não vai dar. Então, o que que você tem que fazer? Coloca 50%. Então, se o custo do bolo foi 10, se você vender o bolo a 15, não tá nem caro, não tá barato, tá normal. Aí eu ofereço pra Michelle, a Michelle falou, não, Patrícia, tão bacana. Ela falou que a receita do bolo da Da avó avó dela. deve ser bom esse bolo. Ela falou comigo que faz esse bolo há 30 e tantos anos. Não é possível que ela não aprendeu a fazer esse bolo ainda, né, Michelle? Aí você vende um bolo e pega o lucro do bolo e guarda. Não gasta esse lucro. Guarda, porque é aí que está a chave. Para a gente empreender e um dia ser grande, a gente começa pequeno, mas a gente tem que ser comedido nos gastos, a gente tem que ter o dinheiro para crescer. Então, o processo é conhecimento, ter um produto simples que esteja ao seu alcance, fácil de você começar. Aí, conseguir vender um bolo, coloca a meta. Eu estou vendendo um bolo por dia, agora eu quero vender 2 bolos por dia. E começa a entender que se você vendeu para o seu prédio inteiro, agora eu vou chamar no vizinho. Ou, mas eu não conheço o vizinho, o prédio vizinho. Pede indicação para as pessoas que já te compram bolo. Você gostou do meu bolo? Nossa, adorei esse bolo, delicioso. Você teria alguém que gostaria desse mesmo bolo? Sim, minha avó adora bolo. Então, você me dá o telefone de sua avó? Você manda uma mensagem para sua avó falando que esse bolo é gostoso, porque ela vai me receber. E aí você vai criando estratégia, que aí tem a ver com o marketing, né? A gente tem que aprender a fazer o marketing do nosso produto, a gente tem que saber, é uma série de processos, né? E a gente fala assim, empreender é difícil. Não é que é difícil, é que tem um tempo para você aprender tudo. Nós estávamos aqui conversando agora e a mesma a respeito de, a pessoa tem muito conhecimento, mas não sabe vender. Então a gente vai aprendendo as coisas. Então começa pequenininho, guarda aquele valor que excede o valor do custo do bolo, para que você consiga ter capital para comprar mais ingredientes para um bolo mais caro. Porque vocês podem fazer o bolo comum e vender baratinho, né? Baratinho que eu digo assim, com menos No lucro. limite ali do É. Aí, mas se esperado. vocês colocarem uma calda de chocolate e umas gotinhas de chocolate, assim, em formato de Granulado. coração, os granulados. Nossa, se for em formato de coração, então, todo mundo quer comprar, não é? Porque a gente tem esse negócio do simbolismo ali, aquele coração. Mas esse bolo deve estar muito gostoso. Olha esse coraçãozinho. Ou então você joga ali uns confetes coloridos. Coloridinho. Mas aí você vai estar fazendo o quê? Você guardou mais dinheiro para ter mais ingredientes, já fez a sua fama, que você sabe fazer um belo bolo, aí a pessoa vai pensar assim, nossa, se ela faz o bolo tradicional, gostoso daquele jeito, imagina o bolo de chocolate. Deve ser bom demais. Então, mas para isso tem que ter capital. E aí outra coisa que eu percebo muito no empreendedorismo é que as pessoas têm muita pressa de ser grande. Verdade. Certo? Então, o que que acontece no Brasil? Eu vou falar de Brasil, mas a gente sabe que em outros países do mundo isso também acontece, só que o mundo é muito grande para eu dar exemplo aqui. Então, vamos pensar o seguinte: tem um negócio pequenininho, está funcionando na minha casa, e aí eu quero extrapolar. Agora eu quero ser dona de uma confeitaria de rua, com tanto de funcionário, com IPTU e todos os impostos possíveis pagar, aluguel, funcionário, máquinas e equipamentos. Peraí, você preparou financeiramente para isso? Então a gente tem que entender que quando a gente tem um negócio de porta aberta, ele tem uma vida própria. Que se você produzir ou não produzir, a despesa vai chegar.
Então, você precisa estar financeiramente preparado para isso. Então, como que eu vou fazer isso? Eu estou dizendo que o bolo dá lucro, então, no primeiro momento, o lucro fica para fazer um bolo melhor ou para fazer mais bolo. Comecei a vender muito bolo. Agora eu vou guardar capital para me sustentar num negócio, mesmo que ele não dê lucro. Porque uma coisa é faturar, outra coisa é ter lucro. Durante pelo menos 3 anos. Você tem que dar conta de ter uma porta aberta por pelo menos 3 anos, não vendo a cor do dinheiro. Mas é a gente abrir mão de um período da sua vida de consumo, porque muitas vezes você quer consumir, tá? Você acha que você virou... Aumentar o padrão aumentar de o... vida. Não, eu agora sou empreendedora, eu sou empresária, e agora eu não quero ter esse telefone, eu quero ter um iPhone. Eu não tenho nada contra o iPhone. Mas eu tenho mais de 50 anos de idade, eu tenho um iPhone agora. Eu nunca senti falta de iPhone. Então dá para produzir e ser grande sem ter iPhone, como exemplo para vocês. Então, 3 anos da sua vida dedicados a se deu lucro, nossa, que maravilha. Consegui antes. Mas pensem sempre, nem sempre o seu negócio vai dar conta de sustentar você logo no início. Geralmente não, tá, gente? Então você tem que se capitalizar para isso. Se preparou para isso, aí você pode ser grande. Então, para começar, para ser grande, você tem que ser pequeno antes, tá? Então, a receita do bolo é R$ 10. O capital necessário para ter estoque para bolo, não é só um bolo, que vai ter, vai dar pra fazer uns, acredito que vai dar pra fazer 2 bolos e meio. E vai sobrar ingredientes, então você vai ter que comprar outros, porque se eu tô falando Vai de 5 completando, quilos, né? sim. Eu falei 5 açúcar demais. açúcar pra demais. 2 bolos. Mas em contrapartida, mas você pode comprar menos açúcar. Eu só coloquei no cálculo 5 quilos, que é mais barato você comprar 5 quilos de açúcar do que comprar 1 quilo dois de ou 1 açúcar. quilo. É, mas dá para comprar menos. Então, dá para investir menos do que esses R$ 50 e fazer seu primeiro bolo. Dá para passear com um cachorro sem investir nada. Nada. Dá para vender semijoia sem investir nada. Dá para vender roupa sem investir nada. Dá para ser auxiliar de salão sem investir nada. Sabia que os salões estão precisando de funcionário e não está achando para contratar? Olha, Mas, você vê. e está acontecendo. Mas se é dentro de casa, tá? É dentro de casa, é no prédio, eu acho que o que eu trouxe aqui, do bolo, da Michele, que é a questão aí dos personalizados também, muito interessante, e venda de alguma coisa que eu não preciso de produzir. Acho que eu falei muito. Já tem um E o business plan. E o interessante do que ela falou também é que é o seguinte, apesar de eu ter começado já tendo a impressora e já tendo a máquina de corte, eu comecei em 2000, finalzinho de 2017 para 2018. 2018 a 2019, a gente não tem faturamento nenhum, né? Assim, Então, isso lucro, que ela falou desse período, você está concordando. passei por Por isso. isso. Não tive, assim, retorno de lucro nenhum. Tudo que entrava era Voltava pro negócio. voltava pro negócio, né? E aí veio 2018, em 2019, eu me lembro exatamente quando eu tirei meu primeiro R$ 100. Em 2019, eu fiquei muito feliz. E aí, quando eu falei assim, não, daqui 3 meses, aí eu fiz uma projeção, daqui 3 meses eu consigo tirar 400, meu, né? Tendo o lucro lá do negócio. Só que quando eu comecei a aproximar dos 400, veio 2020 pandemia. Eu trabalho com festa infantil. Não teve festa, né? Não teve festa. Então, eu voltei a estaca zero. E eu precisei me reinventar, porque tudo que eu vendia era para a mãe fazer a festa do filho, né? E eu tive que voltar atrás, falei, agora eu vou vender o quê? E aí começou a ter contratos cancelados, eu comecei a bater o desespero. E aí eu tive que voltar lá atrás, parar, pensar e falei, não, agora eu preciso inventar alguma coisa dentro dessa área aí para eu conseguir continuar pelo menos com R$ 100. E aí foi onde eu criei os kits Festa em Casa. Então eu fazia sacolinhas, na época eu vi um vídeo de uma charreata, né? As mulheres grávidas começaram a fazer a charreata, então os carros passavam e entregavam as fraldas e iam embora. E aí tinha os balões, aquela coisa legal. Eu falei, gente, isso dá para fazer com aniversário também. E aí eu comecei a criar sacolinhas, e aí dentro da sacolinha ia uma caixinha da lembrancinha, álcool em gel e um balão, uma vela e um convite de aniversário. Então, as mães faziam aniversário online. Legal. E aí, ligava lá através de vídeo. Eu fiz dos meus meninos, inclusive, assim. E aí, eu falava, enche o balão e acenda a vela e sopre comigo.
E aí as mães começaram a participar e foi onde o meu negócio sobreviveu à pandemia. Então, assim, eu me reinventei totalmente do zero em 2020, né? E é muito interessante isso que ela falou também do ser grande. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter uma loja. Porque existe no empreendedorismo um tabu que, assim, se você trabalha dentro de casa, você não tem uma profissão. E eu passei muito por isso. E eu ouvi muitas vezes, até pessoas de família mesmo, falar comigo, mas você não vai trabalhar? E eu pensava, poxa vida, eu trabalho 24 horas. Eu tô aqui 24 horas montando caixa, estudando, você não vai trabalhar? Então, existe esse preconceito, né, da pessoa que trabalha dentro de casa. E na minha cabeça eu coloquei que eu precisava ter uma loja. E aí eu fiz isso. Eu saí totalmente despreparada, saí de dentro da minha casa, onde eu não pagava um aluguel, e fui para uma loja. Eu tive sucesso nessa loja? Sim e não. Porque valeu a experiência de eu estar lá, O aprendizado. mas é o aprendizado, mas eu comecei a repensar a essência do negócio. Por que que eu saí da CLT? Eu saí da CLT porque eu queria tempo para os meus filhos. E aí, de repente, eu me vi abrindo loja às 7h30 da manhã e fechando 7 horas da noite, chegando em casa com a casa bagunçada, os meninos para olhar para casa para fazer. Eu falo, não é isso que eu quero. Não é isso. Então, eu acho assim que para sair de casa e ter um negócio lá fora, a gente precisa estar preparado, não só financeiramente, mas também psicologicamente. Porque ir lá para fora inclui funcionário, inclui uma despesa maior, inclui um serviço dobrado do que aquele que você tem dentro da sua casa, né? Olha que bacana, né? Sim. A gente estava mais cedo a gente falando aqui que às vezes a gente planeja de uma forma e nem sempre vai seguir aquele roteiro, né? Muito Ah, interessante isso. acho que o mais comum é não sair igual o roteiro. A gente tem que entender por que que não deu certo, né? É porque não era para ser aquilo É. também, né? E é efetivamente aprender, né? Assim, dar essa virada. E acho que uma coisa que me chamou muita atenção que você falou foi pensar o que que você realmente quer. Que você mudou muito pensando nisso, né? O que Sim, que você realmente queria, né? Para o você, para objetivo, né? os Propósito. seus filhos. Então, Sim. acho que isso é muito importante. Meninas, existem ferramentas, né, e recursos, práticas específicas, que vocês recomendariam para empreendedoras que estão começando? Quando eu comecei, igual eu falei, eu não tinha capital para investir em um curso e eu precisava aprender. Então, eu descobri o YouTube, ele tem muitos ensinamentos ali de forma gratuita. A questão do Instagram mesmo, eu não sabia vender no Instagram. Quando eu comecei na papelaria personalizada, se não me engano, acho que já tinha o Instagram, mas ele ainda estava bem. Não estava em alta ainda, né? Porque o Instagram ele aumentou muito as vendas lá na pandemia. Sim. E eu não sabia mexer no Instagram. Então, às vezes eu publicava no Instagram, o negócio não ia, sabe? E aí eu fui pro YouTube estudar. E eu passava noites estudando no YouTube. E tudo de forma Gratuito, gratuita. isso aqui é E maravilhoso. aí depois eu fui descobrindo, né? Hoje tem o chat GPT, que eu pergunto para ele, ele me responde como se eu estivesse conversando com outra pessoa ali do meu lado. Então eu busco muita informação lá no chat GPT. Claro que hoje eu falo que dá para começar sem você ter nada, né? Dá para você estudar ali usando essas ferramentas de forma gratuita, mas a partir do momento que você vai aprendendo ali, tendo um recurso, vale a pena sim você fazer um curso e Investir em você, né? exatamente, investir em conhecimento, Mais porque isso especializado, né? otimiza o seu tempo para Uhum, você ter um sucesso, perfeito. né? Hoje eu sei que muita coisa que eu sei hoje, que eu aprendi depois que eu me capacitei, eu olho lá para trás e falo assim, nossa, eu podia ter encurtado um pouquinho esse caminho, Sim. né? Sim. Mas eu também não me arrependo de ter buscado da forma gratuita antes, porque era o que eu Os tinha na recursos que minha você mão. tinha, né, Era Michelle? o recurso que eu tinha. Foi a oportunidade que estava ali ao meu alcance e eu abracei ela. Ótimo. Ó, eu vou voltar no conhecimento e foco no conhecimento gratuito. E eu quero deixar também um recado, porque eu dei aula há 10 anos e o que que eu entendi? Na época já estava assim. O mundo tá, as coisas estão acontecendo muito rápidas. No passado, a gente podia se dar ao luxo de falar assim: eu vou começar uma faculdade e daqui a 4, 5 anos eu estou preparado para fazer isso, aí eu vou começar a trabalhar, e aí eu vou ser a melhor professora ou o melhor médico.
Era assim. Hoje não é mais assim. Então eu descobri, até mesmo pelo mundo digital, que eu não precisava ter 36 anos de experiência para dar educação financeira. Que tem gente que não sabe nem 10% e nem vivenciou os 10% do que eu tenho de, não só de formação, como de experiência, e dá aula de educação financeira. Então, não fiquem colocando como desculpa, Buscar. obstáculo, aí eu não tenho conhecimento, aí eu não tenho informação, Eu preciso eu disso, eu preciso preciso disso. daquilo. Não, a gente não precisa, a gente tem que entender que é para ontem, as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente precisa agir, né, Agir. Paty? Então, faça aquilo que está no seu alcance. Igual eu O que vou você tem. o que você tem, qual ferramenta eu tenho. Então, por exemplo, quando aí vem a pandemia. Antes da pandemia, eu já não trabalhava na faculdade, já tinha o propósito de trabalhar com educação financeira, já tinha um curso de educação financeira montado, já tinha a estrutura combinada para dar aula de educação financeira na escola da minha filha, seria a parte, oferecendo para os pais, para os filhos, e eu ia expandir isso para as outras escolas. A Escolas. minha ideia era que ali seria meu pontapé, e depois eu ia buscar outras escolas que eu pudesse oferecer o meu trabalho. E aí veio o quê? A pandemia. Então eu poderia, naquele momento, ter me acuado e falar, agora eu vou ter que esperar, né? Porque não tem emprego. O que que eu vou fazer? Gente, eu sou doida. Eu peguei o celular e comecei a gravar vídeo do YouTube. Se vocês forem lá atrás e ver meus vídeos, eu falo assim, que isso? Quem que é essa? Esse cabelo feio, a maquiagem esquisita, não tinha luz própria, não tinha ring light, não tinha um celular bom, não tinha nada, não tinha ambiente, não sabia nada disso. Mas eu Você fiz. teve coragem. Tive coragem. Eu fiz. Então a gente tem que fazer. Ah, Patrícia, como é que você aprendeu todo o resto? A parte da educação financeira, eu me fiz uma especialização. Mas eu não esperei a especialização acontecer toda para eu trabalhar. Já fui. Se eu tenho algum conhecimento, aquilo só me deu mais ferramentas. Mas eu não preciso, a gente não precisa esperar. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, segredo, hein, gente? Segredo. Eu já dei aula em faculdade, não é que eu estava zero de conhecimento, mas de repente é assim: seu telefone toca, isso acontece com todo professor. Seu telefone toca, ele fala, Patrícia, estou precisando de você aqui para amanhã, às vezes é para o dia. Por que que é? Não, porque nós não temos professor, isso acontece muito no início do semestre. Nós não temos professor para dar tal disciplina, deu choque de horário, não tem ninguém. Você tem jeito? Qual disciplina que é? Qual o que que é? Ah, é marketing. Eu nunca tinha dado aula de marketing, mas é claro que eu já estudei marketing. Então eu tinha que me preparar da noite pro dia, às vezes até no mesmo dia, o primeiro dia a gente dá uma enrolada, tá? E vai, e dá aula, e Vai lá e faz faz. bem feito, Isso aí. gente, e sai. Agora, onde que eu peguei o conhecimento que eu precisava para aquela primeira aula? No YouTube. Você dá umas navegadas, escuta um, escuta outro, junta com o seu conhecimento, mais materialidade, tá pronta a aula. Então, a informação tá ali. Agora, Tá. dá mais trabalho, tá? Não é simples assim, É falar porque assim, tá solto, tá né? Você tem solto. que... É, internet, as informações estão aí espalhadas, como diz a Luciana muito bem, tá solta. Mas se você tá com tempo, você tá investindo em conhecimento, você vai por isso aí. Agora, o que é mais rápido? Um curso, uma mentoria, Estruturado, né? né? Já tá Tá tudo estruturado ali. estruturado. Se for uma mentoria, então, Melhor é ainda. melhor ainda, porque vai direto nas suas dificuldades, você corta a perda de tempo, tá? Então, assim, eu vou voltar sempre no conhecimento. Não tem como, Certíssimo. tá? Mas não espera ficar pronto de conhecimento para começar, não. Já vai Como fazendo. diz Tony Robbins, o mundo é dos fazedores. Eu, Então a gente tem que É até pôr, bom, né? Você vai começar a aprendendo e fazer. vai aplicando. melhor maneira A é melhor forma executando. de Melhor aprender. maneira. É uma delas. Com certeza. E, Paty, você mesmo, quando você iniciou, né, se apresentando, você falou, né, que muitas mulheres vivenciam, pessoas, né, vivenciam violência financeira. Infelizmente, isso acontece muito, principalmente com mulheres. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos entender a violência financeira rapidinho? A violência financeira ela acontece dentro de casa, né? Que é aquela lesão ali, alguém te pediu um dinheiro emprestado, um parente te lesa porque não te paga, isso é violência financeira. A sociedade também nos comete violência financeira com a gente. Como? Por exemplo, eu vou no banco e o gerente fala para mim assim:
Aplica na poupança, e aí você aplica na poupança, faz um título de capitalização, isso também é violência financeira. O governo também comete violência financeira com a gente. Quando? Quando você está pagando ali o INSS por anos, ele vai lá e muda a regra, aí você tem que trabalhar mais anos para receber, às vezes, até menos, também é uma violência financeira. Mas qual é a violência financeira que é possível ser reduzida através da educação financeira? É a sua própria violência financeira contra você mesmo, que é chamada de auto-infligida, quando você comete violência financeira consigo. E por que que você faz isso? Porque você não detém conhecimento ou porque você confia em alguém. Então, o que acontece com as mulheres? Eu não sou contra casar, tanto é que eu sou casada há 28 anos, mas eu sou contra a mulher que casa e que depende do marido. Então, eu sou a favor que a mulher tenha a sua própria fonte de renda, mesmo que não seja a renda mais alta da Principal, família. no Exato. caso. Não precisa ser a principal. Se for, tudo bem. Ótimo. A minha já foi principal, já deixou de ser principal e tá tudo certo. Eu entendo o dinheiro da família como um só, tá? É um bolinho, igual a empresa colocou aqui, mas tudo tem que ser conversado, tudo que ser planejado. O que que eu vejo que as mulheres fazem? Ou não trabalham, não trabalha, vou abrir, vou fechar aspas, porque a mulher que está em casa ela trabalha muito mais do que a Com mulher que não certeza. está em casa. Eu, quando eu estava trabalhando em banco, eu tinha funcionário na minha casa todos os dias. Quando eu tive minha filha, e é uma só, eu passei a ter uma funcionária extra para cuidar da minha filha. Então, imagina o trabalho que uma casa não dá. Por isso que eu precisava dessas Sim. pessoas. Se eu não tinha tempo nem de fazer supermercado, porque eu saía de casa cedo, voltava 10 horas da noite, quem é que ia fazer supermercado? A funcionária. Então, agora você não tem tempo para fazer isso, você tem que delegar. Quem está em casa, que é a mãe, é que faz. Para casa, leva na escola, busca na escola, As N coisas outras da coisas, as casa. coisas da casa. Então, é um super trabalho. Só que esse trabalho ele não é remunerado. E aí a mulher, se ela passa por alguma divergência no relacionamento e ela quer sair desse relacionamento, ela está órfã desse relacionamento. Porque ela pensa assim, e eu já tive essa situação na minha família. Ela pensa assim: opa, se eu separar, Vou viver de vou quê? viver de quê? E os meus filhos? E aí ela entra num ciclo vicioso, porque ela não sai do relacionamento por causa do dinheiro. Então ela fica eterna ali, né? Então, Refém disso, refém né? disso. Então, isso é uma situação complicada, que é a situação de violência financeira, tá? Outra coisa que eu vivencio, que eu trabalho muito com mulheres na faixa dos 45 a 55 anos. Ninguém está livre de separar. Ninguém está livre de ficar viúvo, tá? E aí, vamos imaginar uma mulher que sabe lidar com dinheiro, mas ela não lida com dinheiro. O saber lidar com dinheiro não é nem isso. Ela sabe produzir dinheiro. Vamos pensar o inverso, a mulher Sim. trabalha. Mas o que que é muito comum? A mulher trabalha, mas ela não cuida do dinheiro dela, ela entrega para o Entrega. marido e fala, resolve essa parte. Então, quando ela faz isso, ela perde ou não conquista a habilidade de cuidar do dinheiro. E quando ela faz isso, na hora que ela tem um problema de separação, e a gente está vendo um tanto aí na mídia, viu, gente, dos famosos, um problema de separação ou um problema de uma situação, né, de Viuvez. viuvez, ela começa a perder dinheiro. Por que que ela perde dinheiro? Porque aí vem os espertos que tomam o dinheiro dela, que pode começar no banco como alguém do ciclo de relação dela. Então a mulher ela tem que aprender a produzir um certo dinheiro e cuidar do próprio dinheiro, tá? De preferência, eu acho que a gente tem que cuidar do dinheiro toda a Todo. casa, porque nós temos apesar de parecer que não, a mulher tem uma visão com relação ao recurso financeiro, inclusive está na Bíblia, muito maior do que o homem, tá? Só que historicamente a gente deixou isso na mão dos homens. E isso, na minha opinião, gente, me perdoem, tá Tá errado, errado. tá? Então, toda mulher que quiser cuidar do dinheiro, vem para mim, me siga, já vou deixar Realmente, até essa é a meu, mulher me do dinheiro, siga, gente. Essa é a porque mulher do é dinheiro. preciso, e eu tô vendo isso acontecer. Eu tô vendo na vida das pessoas, Nossa, sabe? isso já dá pauta para uma É, outra. na A pesquisa, gente tem que A gente depois precisa fazer uma pauta aprofundar específica sobre para isso aí. isso. uma das pessoas, vou contar só esse caso, uma das pessoas que eu entrevistei na minha pesquisa do mestrado, que era sobre violência financeira, é uma senhora, que hoje ela deve estar com 70 anos, na época ela tinha menos, mas já era idosa, com a renda de um salário mínimo, recebendo a ajuda dos filhos.
Ela teve que sair de casa correndo, porque o marido dela era delegado da polícia, agredia ela, não só, não Fisicamente. era nem física, a agressão era psicológica, Psicológico. e aí ela viu o marido ameaçando os filhos com a arma. E quando ela viu isso, ela chegou em casa, e ele estava nesse ponto, ela saiu de casa com todos os filhos, ela foi morar de favor. Então, os filhos e ela viveram uma situação financeira, assim, paupérrima, porque ele não ajudou, não existiam essas leis que existem hoje, mas hoje, mesmo com lei, é difícil, tem uns que não pagam, é complicado, a gente sabe que isso é complicado. Então, essa mulher, ela vive até hoje em situação de violência financeira, porque ela tem mais de 60 anos e ela faz pequenos trabalhos para complementar a renda dela, porque um salário mínimo não dá. Mas foi assim a vida toda, ela viveu de favor a vida toda. E hoje ela é dependente dos filhos. Mas por que isso? Porque ela não tinha um meio de trabalho. Ela não teve essa capacidade ao longo da vida. Ela não foi preparada para isso. Ela não ouviu um podcast. Então é isso. Então, isso foi isso, gente, que me motivou. Esse é o meu propósito. Essas pesquisas, esse olhar no olho, que dá vontade da gente chorar de ver. E quantas mulheres E não é a passam por isso? realidade, Kátia, infelizmente é a realidade. Que a gente tem que tentar quebrar, É. né? Estamos aqui tentando, levando informação para que as pessoas saiam, né? As mulheres saiam dessa realidade. E Que coisas não é básicas fácil. também, que eu também acredito ser violência financeira, que até mesmo a mulher comete contra ela mesma, é que quando ela não tem um recurso dela, até, por exemplo, ela olhar a unha de uma outra mulher feita e a dela não, e ela não ter aquele recurso para fazer uma unha, ou para fazer uma sobrancelha, para comprar uma roupa, isso mexe com a autoestima da mulher, né? E ela se sente muito mal com isso. Então, ter o seu dinheiro, eu preservo muito isso. A mulher, ela tem que ter o seu dinheiro, ela tem que trabalhar e gerar a sua renda. E ela é capaz, né, Michele? Eu acho que isso que é a mensagem que a gente quer deixar aqui para todo mundo, que nós somos capazes. Nós podemos. Exatamente. Você pode, mulher. O que você quiser, você pode. Essa é a mensagem que a gente vai levar para É essas muito mais mulheres. capaz do que você pode imaginar. Exatamente. E meninas, se vocês pudessem voltar ao início, né, da jornada empreendedora de vocês, o que que vocês diriam para vocês mesmas? Eu falaria para não desistir. Eu acho isso assim. Se eu falasse que eu voltaria lá e me desse um conselho diferente daquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu fiz, eu acho que eu ia ser um pouco hipócrita, porque eu já saberia o que que ia acontecer no futuro, né? Então hoje eu falaria comigo, não desiste, porque vai dar certo, né? Hoje eu passo por situações que eu olho e falo assim, será que dá certo? Será que eu posso ir? Né? Será que eu posso dar esse passo? E aí, ao mesmo tempo, eu passo. Se eu não der esse passo agora, eu nunca vou saber. Então, deixa eu ir, né? E se não der certo, eu volto lá. Foi questão da loja, né? Eu falei, tive a oportunidade, falei, eu vou. Hoje, se eu tivesse a condição de abrir uma loja igual eu fiz antes, eu iria pensar duas vezes. Hoje. Mas lá atrás eu não pensei, eu agarrei a oportunidade e fui. E não deu errado, sabe? Eu aprendi, eu adquiri maturidade ali. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu falo, não desiste, não desiste. Agarra a oportunidade, não desiste, não. Legal. Bacana. Eu diria para mim, não seja tão afoita, porque eu sou daquela assim, é um cavalo, né? Cavalo arriado, como é que é? Vocês conhecem essa? O cavalo arriado só passa na Passa sua uma frente vez. uma vez, né? E eu sou dessa de pular no cavalo muito rápido. Então, eu seria mais cautelosa, eu não deixaria de empreender, mas eu teria escolhido melhor o empreendimento que eu ia entrar, tá? Então, assim, às vezes a gente acredita muito, mas não analisa, será que é para mim? Né? É claro que a gente, depois que faz, que vai saber se é ou não é para você. Por isso que eu pulo no cavalo. Porque eu sempre acho que ele é para mim. Falo, vai que ele passa, ele não volta Não volta mais. mais. Eu faço isso. Mas dá para fazer hoje mais pesquisas, né? Eu estou falando do empreendedorismo lá atrás, né? Estou falando de uma época que não tinha nem internet como é hoje. É totalmente diferente. Hoje, se você está querendo saber se uma empresa é boa, você vai encontrar assim. Com 2 segundos você já sabe. Sabe, você vai lá no Google Meu Negócio, tá lá, as reclamações, tá tudo lá, né? Se tem reclamação no Procon, você acha tudo, né? A sua vida tá toda na internet. Então, assim, no passado não era assim. Então, eu teria feito isso, eu teria acreditado, mas pesquisado ainda mais. Mesmo que eu tivesse que adiar um pouquinho o tempo.
porque eu não preciso ser tão afoito. Eu acho que eu sou um pouco afoito, né? Eu pego o cavalo muito rápido. Meninas, nós estamos chegando ao final desse episódio, mas eu não gostaria de encerrá-lo sem pedir que vocês indicassem, sejam livros, materiais, músicas, enfim, qualquer coisa que vocês acham que pode, né, contribuir com a jornada de empreendedorismo das nossas ouvintes. Eu queria indicar um filme que é o Jobs. Esse filme falou muito comigo, porque ele trabalhou ali muito a criatividade e eu tenho isso em mim, né? A criatividade. E ele contou também, o filme, ele conta também um pouquinho disso tudo que a gente está falando aqui, que é a persistência. Ele viu a oportunidade, ele não desistiu, ele agarrou aquilo ali, ele acreditou no negócio dele. Ele foi muito louco, mas ele acreditou no negócio dele e o negócio dele deu certo. Então me inspirou muito o filme dele. Ai, que ótimo. Eu vou deixar um livro que não tem como não falar nele para quem trabalha com dinheiro, que é Pai Rico, Pai Pobre, Sim, né? Eu até acho que tem um livro mais antigo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu ainda acho mais fantástico do que ele, tá? Eu acho que ele é o pai dos livros de finanças. E Em Busca da Felicidade, que é um filme, né? Que esse filme traz aí uma história de superação superação, e determinação. Eu acho que nem é superação, acho que é determinação, né? É a história de perseverança mesmo, perseverança. É um isso. homem, não é o caso de uma mulher, né? Mas que ele não desistiu dos sonhos dele. Ele tinha todas as competências, mas ele não tinha ainda encontrado a oportunidade. Ele cavou essa oportunidade. Então, eu acho que nós, mulheres, temos que cavar nossas oportunidades, Com né? E certeza. não tenham medo de errar, viu, gente? Porque errar faz parte do É, processo, né? é. A gente erra e depois você não vai errar de novo. Corrige a rota, né? Corrige. Aprende e corrige Isso a aí. rota. A minha indicação é um livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Foi um livro que mudou muito a minha forma de pensar, mexeu muito comigo, eu deixo essa dica. É um livro de fácil leitura. As pessoas às vezes olham o título desse livro, criam um pouco de preconceito, mas não tenham preconceito, só leiam, que vocês vão ver que é um livro que muda muito a forma da gente pensar as coisas. Meninas, passou muito rápido esse momento aqui com vocês. Eu queria que vocês falassem sua mensagem final para os nossos ouvintes, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Mais uma vez eu quero falar para não desistir. Tem muitas mães aí, né, que querem fazer alguma coisa, que precisam ter uma renda e falta coragem. E muitas vezes eu me perguntei, será que dá certo? Será que vale a pena? Você nunca vai saber se vale a pena se você não tentar. Então eu acho que vale a pena tentar, né? Não só ficar pensando que a vida passa, tudo passa muito rápido, igual a gente já falou que tudo passa muito rápido. Ontem eu comecei a empreender há 7 anos, parece que nem tem tanto tempo assim, de tão rápido que passou. E se eu for olhar para trás, eu vejo tanta coisa que passou, e eu falo assim, nossa, em cada momento desse, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Então passa muito rápido, né? Então, vale a pena tentar, ter coragem para tentar. Miguel, sua Vou mensagem. deixar duas mensagens. Primeiro, investir em networking. Eu acho que é um ambiente. Se você quer estar num outro nível, muda onde você está no A mesa que momento. você está sentada, né? A mesa, muda de mesa, né? Então, você não precisa ser rico antes de ser rico. O que é o problema das pessoas que acham o seguinte: eu tenho que ter uma joia porque a rica tem a joia. Não, fique próximo da rica que você vai ter Vai a conseguir. joia. Porque você vai entender o que que ela fez para chegar lá. Porque o rico não nasceu rico, a não ser os herdeiros, né? Então, se você não é herdeira, a maior parte não é herdeiro, Sim. né? Então, assim, é a questão aí da ambiência. E siga alguém, mira em alguém, escolha um mentor. Não precisa de ser seu mentor pago naquele momento, mas um dia você pode até pagar uma mentoria com ele. Mas siga alguém, seja na internet, a inspiração através do filme, siga o rumo daquela pessoa. Entenda a jornada dela. Se a gente entender as histórias, a gente vai ficar forte e resiliente para continuar. Porque por trás de uma grande mulher tem uma longa história.
Por trás de um grande homem tem uma longa história. Então, assim, siga essa pessoa, siga os passos dela, porque ela vai te contar o que que ela errou, o que que ela acertou. É só a gente estar ali acompanhando, né? Não precisa ficar Verdade. lambendo, não. Não é Verdade. só ficar lá olhando, olhando, não. É fazer. O que que ela está falando para ela? Ela está falando que você tem que acordar 5 horas da manhã e orar? Faz Acorde tudo Faz 5 isso. certo. horas da manhã e ore. Por que que eu estou fazendo isso? Porque ele falou para fazer, ele deu certo para ele, né? É claro que a gente não vai atravessar a rua com o carro passando, né? Nem, não vai pular de Ponderar, um prédio, não é ponderar. assim, né? A gente tem que ter bom senso. Só querendo dizer assim, mirem em alguém, tem Que já alguém chegou lá, que já né? chegou lá. Isso é E entenda importantíssimo. que se ele está lá em cima, ele subiu uma escadinha. Então vai subindo essa escadinha. Igual você falou, tem 7 anos, né? Eu tenho 4 anos que eu estou na educação financeira, um ano ali aprendendo como fazer e 3 anos executando, e eu sou o quê? Um bebê. Os 36 anos que eu tenho de experiência, não é nada, porque eu estou começando uma nova jornada. Eu acho que essa mensagem é importante, né? Essa questão de não tem problema recomeçar, não tem problema mudar rota, né? Eu acho que isso também pode ficar com uma Uma mensagem para as lição. mulheres, né? Que tudo é possível. Meninas, muito obrigada. A porta está sempre aberta para vocês. Voltem Foi mais, muito por legal. favor. Foi muito bom. Gostaria de encerrar o episódio de hoje do Você Pode Mulher. Espero que nossos ouvintes que estejam se sentindo mais confiantes a iniciar a sua jornada como empreendedoras, mesmo com recursos mais escassos. E compartilhem sim esse conteúdo com quem vocês acreditam que precisa ouvir esse episódio de hoje. Não se esqueçam de se juntar à nossa comunidade nas redes sociais e compartilhar suas histórias, suas conquistas. E, claro, se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio. Estamos nas redes sociais com o nome Projeto Mãe Digital. Não poderia terminar esse episódio hoje sem repetir mais uma vez. Você pode, mulher. E eu fico por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.